E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Já pararam para pensar que tem muito mais coisa rolando na nossa cabeça do que a gente imagina? Tipo, muita coisa. Eu sou o Scott e você está no podcast Segundo Sigmund. Oi, gente! Scarlett aqui com vocês. Junto com o Scott, vamos viajar até a ideia de sujeito de Freud. Estamos começando a segunda temporada de Além de Mim. Isso aí, vamos desvendar a ideia de sujeito do Freud, para tentar entender quem a gente é de verdade, numa visão psicanalítica. Vamos dar uma olhada mais a fundo, sabe? Bem mais que só a consciência. Exatamente. E para isso, a gente vai usar uns textos-chave do Freud. A interpretação dos sonhos, sobre o narcisismo e o eu e o id. Clássicos, né? Com certeza. E também vamos pegar umas ideias do trabalho do Cabas sobre Freud e Lacan. Beleza. Então, o Freud criou essa teoria toda escutando os pacientes dele, né? Tipo, com a histeria e tal, e analisando as formações do inconsciente. Isso mesmo. Coisas tipo piadas, sonhos, lapsos de língua. É verdade. E até esquecer as coisas de um jeito seletivo, viu? Uhum. Ele via tudo isso não como erros aleatórios, mas como pistas. Simples assim? Como evidências, né? De uma atividade psíquica rolando por baixo dos panos, fora da nossa consciência. Ele revolucionou tudo, né? Acabou com aquela ideia antiga de que a gente é uma pessoa única e totalmente consciente. Demais! E os sonhos eram uma peça super importante desse quebra-cabeça para ele. A famosa ideia dos sonhos como realização de desejos. Tá, realização de desejos. Mas e os pesadelos? Eles não parecem realizar desejo nenhum. Como é que ele explicava isso? Boa pergunta! O Freud dizia que até os pesadelos são sobre desejos, só que inconscientes. Desejos inconscientes. Muitas vezes infantis, talvez até sexuais, que batem de frente com os nossos valores conscientes ou com a nossa ideia de quem a gente é. Aí o sonho parece ruim para nossa consciência. Entendi. Mas o inconsciente pode estar processando alguma coisa ou até conseguindo algum tipo de alívio ou expressão, mesmo que de um jeito distorcido. Causa desprazer na consciência, mas talvez nem tanto no inconsciente. Então é tipo um conflito interno, esses desejos escondidos tentando sair, sendo barrados. Isso cria ansiedade, desconforto. Exatamente. As coisas reprimidas sempre tentando voltar. E o objetivo da psicanálise para o Freud era justamente tornar o inconsciente consciente, integrar essas partes que a gente excluiu. Uhum. O Cabas coloca isso de um jeito legal. Ele vê esse desejo inconsciente como um dos nomes do sujeito. Sabia? Tipo, confirma que o sujeito existe, mesmo sem a gente ter consciência disso. Então, é bem diferente daquela ideia do Descartes. Penso, logo existo. O sujeito do Freud já é dividido desde o começo. Dividido, fundamentalmente. O conflito interno já vem de fábrica, né? Você está no podcast Segundo Sigmund. Tá, vamos falar das partes então. Eu. Tudo eu. É a parte que a gente costuma achar que é a gente de verdade, né? Mais ou menos. Mas o Freud via o eu como algo que se desenvolve, tá? Não nasce pronto. No começo, é tudo autoerotismo, o que ele chamava de narcisismo. Nossa energia psíquica, a libido, é focada para dentro. Aí começa a se conectar com o mundo externo pela percepção, pela consciência, e a gente começa a controlar nossos movimentos. Ele até falava de um ego corporal, né? Tipo, nossa noção de quem a gente é vem em parte da superfície do nosso corpo. Isso, o eu como uma projeção da superfície do corpo. É a parte organizada dos nossos processos mentais, ligada à consciência, tentando dar conta das coisas. E é também a parte que reprime. Me lembrou a analogia do cavaleiro e do cavalo. O eu tentando controlar o isso. Essa mesma. O eu, o cavaleiro, tenta controlar o isso. O cavalo, que é super forte. Mas muitas vezes, né? O cavalo vai para onde quer. E o cavaleiro tem que ir junto. Parece estressante pro eu. É. O Freud dizia que o eu serve a 3 mestres. O mundo externo, os impulsos poderosos do isso, a libido, e as regras duronas do supereu. Ele vive fazendo malabarismo. Então tá relacionado à razão, tipo a ideia do Descartes, mas tem que lidar com um monte de outras coisas. Exatamente. É a razão, mas a razão sob pressão, digamos assim. O que nos leva ao isso, o oposto do eu. Quase isso.
Se o eu é sobre percepção e consciência, o isso é o caldeirão dos impulsos, dos desejos mais primitivos. Impulsos? As percepções são pro eu, o que os impulsos são pro isso. O isso é essa reserva crua, energética, inconsciente. E a psicanálise busca o quê? Que o eu vença o isso? Não exatamente vencer, mas mais tipo entender e integrar o isso aos poucos, sabe? Subjetivá-lo. O Freud usava o termo id, pegando emprestado do Grodek, que pegou do Nietzsche, para falar dessa parte profunda, instintiva. Então não é para se livrar do isso. Não, ele é fundamental. O Cabas enfatiza que essa natureza repetitiva dos impulsos, essa compulsão à repetição, é essencial para nossa subjetividade se formar. Interessante, tá. Mais uma peça. O supereu, a consciência. Isso. No começo, o Freud via o supereu como algo que se desenvolve a partir do complexo de Édipo, herdando as figuras dos pais. Depois, ele ligou mais ao isso também. Como assim? É que o supereu representa as identificações com os pais, tipo, você deve ser como seu pai, mas também as proibições. Você não pode fazer o que seu pai faz, principalmente em relação àqueles desejos primitivos. Ah, entendi. Então ele internaliza todas aquelas regras, os deves e não deves. Sim, virando esse juiz interno poderoso, às vezes bem cruel. É a fonte da culpa. E ele consegue essa força, de certa forma, mantendo aqueles impulsos primitivos de incesto e agressão reprimidos. E você falou que ele está ligado ao isso? O Freud chegou a sugerir que o supereu às vezes sabe mais sobre o isso inconsciente do que o próprio eu. Ele meio que tira a energia do isso para impor as regras. Caramba. Então, juntando tudo, o sujeito freudiano não é uma coisa só, né? De jeito nenhum. O Cabas argumenta que a personalidade psíquica é essa luta constante entre forças opostas. Aquele objetivo terapêutico famoso, onde era id, ego será, é sobre o eu, aprender a reconhecer e meio que assumir as demandas do isso, subjetivá-las. O sujeito é definido por essa divisão, por esse conflito. Assim, não dá para colocar uma etiqueta simples nele. Não dá, a não ser usando o jargão. É o quem que está por trás das nossas ações, o autor, como o Cabas coloca. Tipo, num sonho, o desejo inconsciente é o verdadeiro autor, o sujeito gramatical. Dessa forma, o sujeito não está simplesmente lá. Ele meio que surge. Ele surge, muitas vezes pela ansiedade. Quando as coisas reprimidas começam a borbulhar, sintomas, lapsos, sonhos, e batem de frente com o desejo de harmonia do eu, é aí que a pessoa pode começar uma análise. Ela reconhece essa alteridade dentro de si. Algo estranho ao eu. Exatamente. O Cabas chama todo o campo freudiano de ponto abissal. O sujeito como um ponto de interrogação que surge dos nossos desejos mais profundos e estranhos, baseados nos impulsos. Dá um exemplo rápido do dia a dia. Claro! Pensa na psicopatologia da vida cotidiana do Freud. Um simples lapso de língua. Alguém vai elogiar um nome, fala, que nome lindo, mas sai, que nome feio. Ops, né? O eu queria ser educado, mas esse outro pensamento, esse sentimento inconsciente, escapou. Isso revela a divisão e o sujeito indesejado, talvez, mas definitivamente desejante, aparecendo. Tá, vamos tentar amarrar tudo. Então, pontos-chave. Coisas inconscientes, tipo sonhos e lapsos, mostram uma realidade paralela à nossa mente consciente. Isso. E os sonhos, até os pesadelos, apontam para a realização de desejos, mostrando como a gente pode sentir prazer e desprazer ao mesmo tempo em níveis psíquicos diferentes. O eu, nosso eu consciente, mais ou menos tenta lidar com a realidade, mas é puxado entre o mundo, os impulsos do isso e as regras do supereu. Enquanto o isso é essa fonte crua de impulsos e repetição. E o supereu é o juiz internalizado, muitas vezes durão, que nasce das proibições. E, fundamentalmente, o sujeito freudiano não é inteiro. É definido por essa divisão interna, por esse conflito. É uma baita mudança em relação a pensar na gente como seres unificados. O sujeito está ligado às demandas do isso, definido quase por uma falta,
não por algo sólido. Então, para fechar com uma provocação, se esse sujeito freudiano dividido pudesse falar, o que ele diria? O Cabas tem uma ideia fascinante. Talvez ele não dissesse eu penso, mas algo mais próximo de isso sou eu. Ou, em alemão, was war soll ich werden? O que, Scott? Alemão, why. Essa frase é geralmente traduzida como onde era o isso, o eu deve assumir. Se quiser, podemos fazer umas aulinhas de alemão. Haf! Brincadeirinha, Scarlett. Que nada. Até me animei em fazer umas aulas de alemão. Valeu pela dica. Destacando que esse isso, bagunçado, desejante, é central para quem a gente é. E a tarefa infinita do eu é de tentar entender e integrar tudo isso. Faz a gente pensar diferente sobre o que nos move, né? Quer dizer, além da simples vontade consciente. Ufa! Chegamos ao final do overview da segunda temporada de Além de Mim. Fica ligadinho que nos próximos episódios vamos falar tintim por tintim desse tema integrante. Eu. Até a próxima. Um beijão da Scarlett pra você. Até breve. Você ouviu o podcast Segundo Sigmund. Converse com alguém que você confia e cuide de sua saúde mental.